Você já sentiu um anseio profundo, como se uma voz suave estivesse te chamando lá do íntimo do seu ser? Em meio ao ritmo acelerado e às responsabilidades do dia a dia, é fácil ignorar esse sussurro que tenta captar a nossa atenção. Hoje, eu te convido a fazer uma pausa, abrir o seu coração e escutar essa voz que vem de Deus, aquele que te chama pelo nome e deseja caminhar ao seu lado. Ao longo desta mensagem, vamos explorar juntos como responder a esse chamado pode encher a sua vida de propósito, paz e direção. Se você está disposto a embarcar nessa jornada espiritual, te encorajo a escrever nos comentários: Deus, aqui estou, disposto a te ouvir e te seguir. Ou compartilhe qualquer pensamento ou pedido que deseje elevar. Ao fazer isso, nos unimos em fé e nos fortalecemos mutuamente nessa busca divina. Número 1. Isaías 43, versículo 1. Não temas, pois eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Chamado pessoal e redenção. Essas são palavras que carregam um poder imenso, porque não estamos falando de um simples convite, mas de algo profundo. Deus está dizendo sim para você. Não temas, pois eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Essa não é apenas uma mensagem bonita para lembrar. É uma declaração de algo pessoal e único. Deus não nos vê como um grupo indistinto. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe o seu nome, conhece seus sonhos, seus medos, suas lutas. Você não é um número para Ele. Você é alguém valioso, alguém que Ele chamou com amor. Quando Deus diz que nos remiu, Ele está falando de um ato de amor indescritível. Não é apenas redenção em palavras, é uma ação que Ele realizou porque valorizou a sua vida acima de qualquer erro ou defeito. Imagine a cena, você carregando seus próprios fracassos e Ele estendendo a mão, tirando essas cargas para te dar liberdade, para te dar paz. Essa redenção é a forma de Deus dizer: você é livre, você é amado, sem condições. Através do seu amor, Deus nos convida a deixar o medo para trás, a soltar toda a ansiedade e confiar, porque Ele está ali, cuidando de você, protegendo você. E quando Ele diz, tu és meu, está reafirmando uma pertença amorosa, não uma que diminui, mas uma que dá valor. É uma relação onde existe segurança. Sabemos que estamos nas mãos certas. É como um pai que cuida do filho com ternura e determinação, garantindo que nada de mal aconteça. Em Deus, encontramos a nossa identidade, algo que o mundo jamais poderá nos dar. Essa identidade nos permite superar rótulos, nos liberta das definições que os outros tentam impor. Você é muito mais do que seus erros. Você é muito mais do que suas falhas. Porque Deus te criou com um propósito único. Então, se Deus nos chama pelo nome, se Ele nos redime e diz que lhe pertencemos, isso também implica que há um chamado. Deus está nos pedindo que coloquemos nele toda a carga, todo o medo e que confiemos mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Ele nos convida a descansar, a saber que há um plano, que Ele vê além do que podemos enxergar. E não estamos sozinhos nisso. Todos passamos por momentos de dúvida, de querer resolver tudo com as nossas próprias forças. Mas a mensagem dele é clara. Podemos confiar. Responder a esse chamado é abrir os ouvidos, estar atentos, não só nos momentos de oração, mas em cada instante da vida. É um convite para agir, para tomar decisões que reflitam nossa fé e nossa confiança em Deus. Claro que virão momentos de insegurança, mas são nesses momentos que podemos encontrar força na nossa relação com Ele. É um processo de permitir que o amor dele nos preencha, nos fortaleça, para que possamos enfrentar os nossos medos com coragem. Por fim, cultivar esse relacionamento com Deus exige dedicação, momentos sinceros onde possamos falar com Ele, escutá-lo. Por meio da oração e da reflexão, nos aproximamos mais, nos sentimos acompanhados e compreendidos. E se existe algo certo,
é que esse amor, essa relação, transforma, dá esperança e nos lembra que, em meio a qualquer circunstância, Deus está ali, lembrando você, chamando você, dando a você o seu valor. Número 2. Êxodo 3, versículo 4. Quando a sarça ardente apareceu, o Senhor viu que Moisés se aproximava para olhar e o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. O chamado de Deus pode surgir no meio da rotina mais simples, naqueles momentos em que não esperamos nada extraordinário. Foi assim com Moisés. Um dia, enquanto apacentava as ovelhas, algo incomum chamou sua atenção. Uma sarça ardia, mas não se consumia. Pense nisso. Algo que rompe com o habitual. Algo que parece nos dizer, olhe, há algo importante aqui. É assim que Deus se manifesta, às vezes, através desses pequenos momentos que quebram a rotina e nos convidam a nos aproximar, a prestar atenção. Esse encontro nos ensina que Deus nem sempre aparece da forma que imaginamos. Ele pode se revelar em algo tão comum quanto uma sarça, mas de um modo que transforma o ordinário em algo sagrado. Essa sarça ardente é um lembrete de que Deus pode nos chamar a qualquer momento, mesmo quando acreditamos estar longe de tudo que é espiritual ou transcendental. Para Moisés, foi esse o sinal. Para nós, pode ser uma conversa, uma inquietação repentina, ou algo ao nosso redor que nos faz pensar em coisas mais profundas. A reação de Moisés foi essencial. Ele decidiu se aproximar. E isso faz toda a diferença. Às vezes estamos tão ocupados, tão focados nas nossas tarefas, que podemos deixar passar esses sinais. Mas Moisés não apenas viu a sarça, ele foi investigar. E isso permitiu que Deus falasse diretamente com ele. E foi aí que ouvimos aquele chamado pessoal: Moisés, Moisés. Imagine o impacto de ouvir seu nome diretamente de Deus, como se ele te conhecesse profundamente e estivesse te esperando todo esse tempo. Deus não apenas sabia o nome de Moisés, ele conhecia sua história, suas dúvidas, suas lutas, e mesmo assim estava o chamando. E Moisés respondeu imediatamente, eis-me aqui, sem desculpas, sem questionamentos, apenas disposição. Às vezes Deus nos chama em momentos inesperados, mas a nossa disposição em dizer, eis-me aqui, abre portas para experiências que podem mudar nossas vidas. Nem sempre é fácil, porque esse chamado pode interromper os nossos planos, pode desafiar nossas ideias sobre o caminho que queremos seguir. Mas confiar que Deus nos chama para algo maior nos permite soltar esses planos e deixar que Ele nos conduza. Esse encontro transformou Moisés. A vida dele tomou um rumo diferente, um que ele nunca teria imaginado. Você já pensou como algo tão simples pode mudar tudo? É um lembrete de que, quando Deus chama, mesmo com dúvidas ou inseguranças, há um propósito por trás. Moisés também duvidou, chegou a apresentar desculpas. Mas Deus lhe deu a força e os recursos para cumprir sua missão. Esse encontro nos convida a confiar, a entender que não importa o quão preparados nos sentimos, Deus capacita os que Ele chama. Talvez hoje Deus também esteja tentando chamar a sua atenção, mesmo no meio da sua rotina. Talvez existam sarças ardentes na sua vida que você ainda não percebeu. Momentos ou situações em que Deus está te chamando a olhar além do comum, a se aproximar e descobrir o propósito dele para você. É um convite para sermos sensíveis, para ouvirmos a sua voz e permitirmos que essas interrupções divinas mudem a nossa perspectiva. Número 3, Isaías 6, versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Deus lança uma pergunta ao universo, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele está buscando algo mais do que um simples voluntário. Ele procura uma resposta sincera.
uma entrega de coração. Isaías, sem hesitar, responde com coragem: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não espera por condições, não pede explicações, apenas se oferece por inteiro. Esse sim de Isaías não representa apenas um ato de serviço, mas uma disponibilidade genuína. É alguém que entende que, quando Deus faz um chamado, é para uma missão maior do que ele mesmo. Isaías sabia que dizer sim significava confiar plenamente nos planos de Deus, mesmo sem saber ao certo aonde isso o levaria. Dizer sim ao chamado de Deus exige uma coragem que muitos de nós podemos hesitar em demonstrar. Significa deixar para trás a zona de conforto, aquele lugar onde nos sentimos seguros e temos controle de cada passo. Aceitar o convite de Deus é avançar rumo ao desconhecido, confiando que, mesmo sem entender tudo, Ele nos guiará. Isaías reconhecia suas próprias fraquezas, sabia que não era perfeito, mas ainda assim se ofereceu, porque Deus não está procurando pessoas sem falhas. Ele está procurando pessoas dispostas, pessoas que possam dizer: eis-me aqui, mesmo com suas inseguranças. E essa é uma lição para todos nós. Deus não espera perfeição, Ele espera confiança. Espera que tenhamos coragem de dar o primeiro passo. Nos dias de hoje, esse chamado de Deus também se reflete nas nossas vidas. Nem todos estamos destinados a grandes missões, mas todos temos a oportunidade de servir no lugar onde estamos. Às vezes pensamos que é preciso fazer algo extraordinário para causar impacto. Mas o serviço começa com pequenas decisões, começa com atenção às oportunidades de ajudar quem está ao nosso redor. Deus pode estar nos chamando através dessas inquietações que sentimos, esse desejo de fazer o bem, de ajudar alguém próximo, ou até mesmo de agir concretamente em nossas comunidades. Esses são os nossos próprios chamados divinos, os a quem enviarei da nossa vida cotidiana. Responder a esse chamado também significa tomar a iniciativa, dar esse primeiro passo que pode inspirar outros. Não sabemos o alcance das nossas ações, mas quando dizemos sim a Deus, confiamos que cada coisa que fizermos terá um impacto, mesmo que talvez nunca vejamos o resultado. Essa disposição, esse eis-me aqui, pode ser a faísca que inicia uma transformação no nosso entorno, na nossa comunidade. É reconhecer que as nossas ações não são apenas individuais. Elas têm o potencial de gerar mudanças significativas nas pessoas e nos lugares que tocamos. E se alguma vez você duvidar da sua capacidade, lembre-se, Deus nunca chama sem antes capacitar. Ele sabe quais são as nossas forças e fraquezas, e ainda assim nos chama, confiando que se dermos o primeiro passo, Ele estará conosco. Talvez seja a hora de ouvir essa voz interna, essa inquietação que você tem sentido, esse chamado para agir que às vezes tenta ignorar. Não se trata de fazer grandes coisas, mas de fazer o que está ao nosso alcance com o coração disposto, confiando que Deus guiará cada passo. Número 4, Jeremias 29, versículo 13. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Deus nos faz uma promessa poderosa, simples, mas profunda. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Não é apenas um convite para nos aproximarmos dele. É uma garantia de que, se o buscarmos com sinceridade, sem reservas, nós o encontraremos. Essa promessa nos dá uma esperança imensa, porque significa que Deus não está distante, mas que Ele espera por nós, que o busquemos com tudo o que somos. E nessa busca, Ele nos oferece a sua presença. Buscar a Deus de todo o coração vai além de um esforço ocasional. Requer entrega, autenticidade e uma disposição honesta. É fácil cair na tentação de fazer uma busca superficial, de nos aproximarmos apenas quando precisamos de algo ou quando estamos enfrentando dificuldades. Mas aqui, Deus nos chama para um encontro mais profundo,
um que transforme o nosso interior. Não é um chamado para o superficial, mas para uma busca completa, onde cada parte de nós se alinha com o desejo de encontrá-lo. E nessa busca sincera, vamos descobrindo que nosso relacionamento com Deus se torna mais próximo e significativo. Já não se trata de um Deus distante, mas de alguém que caminha ao nosso lado, que nos conhece e nos ouve. Esse processo de buscar a Deus não apenas nos aproxima dele, mas também nos preenche, porque a sua presença dá sentido à nossa vida e nos traz a paz e a direção que tanto procuramos. No mundo de hoje, onde tudo acontece tão rápido e onde é tão fácil se distrair, precisamos separar um tempo para focar no que realmente importa. Deixar de lado as distrações que nos afastam e reservar esse espaço íntimo para nos conectar com Deus. Ser sinceros nessa busca é essencial, porque Deus não quer que nos aproximemos apenas por obrigação. Ele conhece nossas intenções e valoriza a nossa honestidade. Se o buscarmos com um coração genuíno, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo que às vezes duvidemos, Deus valoriza essa entrega. Ele nos acolhe e essa sinceridade nos leva a um compromisso real, a sermos persistentes mesmo quando não vemos resultados imediatos. Porque um relacionamento verdadeiro se constrói com tempo e dedicação. Esse compromisso de buscar a Deus também nos transforma. Aos poucos, Ele vai moldando nossa vida, vai mudando nossa perspectiva e nos ajuda a crescer. Podemos aplicar essa busca de várias formas no nosso dia a dia, separando tempo para a oração, para a leitura e meditação da Sua palavra, nos cercando de pessoas que também estão trilhando esse caminho, buscando maneiras de fortalecer nossa fé em comunidade. No fim, essa busca por Deus nos traz clareza e propósito, porque Ele preenche os vazios que nada mais consegue preencher. Sua presença é como um farol no meio da neblina, que nos guia quando nos sentimos perdidos. É importante também nos perguntarmos: como estamos usando nosso tempo e nossa energia? Em que temos focado nossas prioridades? Às vezes, é necessário reajustar essas prioridades. Avaliar se estamos dando o nosso melhor para encontrar a Deus e manter viva essa relação com Ele. É um desafio, porque na vida moderna muitas coisas competem por nossa atenção. Mas Deus nos chama a colocá-lo em primeiro lugar, porque Ele sabe que nele encontraremos paz e plenitude. Essa jornada de busca é algo que todos nós compartilhamos. Não estamos sozinhos nessa aventura de encontrar a Deus. Somos uma comunidade que pode se apoiar e se fortalecer mutuamente. E mesmo que cada um esteja em uma etapa diferente, todos somos convidados a buscá-lo a cada dia, um pouco mais, com um coração sincero. No fim, essa busca por Deus se torna uma jornada constante de formação, de paz e de propósito. Número 5, João 10, versículo 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Jesus nos diz que suas ovelhas ouvem a sua voz, que ele as conhece e que elas o seguem. Essa imagem do pastor e suas ovelhas reflete uma relação de cuidado, direção e proteção. Como um bom pastor, Jesus cuida de cada um de nós, nos conhece profundamente e nos guia para um lugar seguro. Assim como um pastor conhece cada ovelha do seu rebanho, Deus conhece nossas necessidades, nossos medos, nossas fraquezas e nossas forças. E porque Ele nos conhece, podemos nos sentir seguros sob o seu cuidado. Reconhecer a voz de Deus é algo essencial nessa relação. Para saber quando Ele está falando, precisamos nos familiarizar com sua voz, escutá-la com frequência e deixar que ela ressoe dentro de nós. Isso não acontece da noite para o dia. É fruto de uma relação contínua, de separar tempo para oração, meditação e leitura da sua palavra. Pouco a pouco, vamos aprendendo a discernir a sua voz. Uma voz que é suave,
mas firme, que guia, mas não impõe. É uma voz que traz paz, mesmo em meio às tempestades, e que nos ajuda a tomar decisões alinhadas com a vontade dele. Deus nos conhece profundamente, e essa certeza nos dá confiança para segui-lo. Não somos desconhecidos para ele. Cada um de nós tem um lugar especial em seu coração, e isso nos permite confiar, agir, dar passos de fé. Ouvir a sua voz não é suficiente. Precisamos ir além, seguir suas orientações. E isso envolve obediência. Muitas vezes, seguir a Deus pode parecer arriscado, como se Ele nos estivesse guiando para lugares desconhecidos. Mas saber que Ele é o nosso pastor, que cuida de nós, nos dá a confiança necessária para seguir, mesmo sem ver todo o caminho. Essa proteção divina é como um refúgio seguro. Um pastor está sempre atento, vigiando para que suas ovelhas não se desviem nem se exponham ao perigo. Da mesma forma, Deus também cuida de nós, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, quando o caminho é incerto. Podemos confiar que estamos sob sua proteção, que Ele nos conduz pela mão e não nos deixará cair. Manter essa comunicação com Deus requer esforço constante. Assim como qualquer relacionamento, ela exige tempo e dedicação. A oração é o canal pelo qual falamos com Ele, e a meditação é o espaço onde aprendemos a escutá-lo. Essa comunicação, essa troca viva, desenvolve em nós uma confiança cada vez maior. Começamos a enxergar a fidelidade de Deus nas pequenas e grandes coisas. E assim, nosso coração se sente cada vez mais seguro para seguir os seus passos. Num mundo cheio de ruídos, com tantas vozes que tentam nos afastar de Deus, aprender a ouvir sua voz e segui-la se torna um ato de coragem. É fácil se distrair, se deixar levar por influências externas que prometem segurança ou satisfação imediata. Mas aprender a discernir a voz de Deus nos ajuda a encontrar o caminho certo. Essa voz nos convida a caminhar em paz, a confiar na sua direção, mesmo em meio ao barulho externo. E não estamos sozinhos nessa busca. Como ovelhas de um mesmo rebanho, somos chamados a viver em comunidade, a nos apoiar uns aos outros. Precisamos uns dos outros para crescer na fé, para nos fortalecer ao longo do caminho. Fazer parte dessa comunidade é um lembrete constante de que não somos os únicos que escutamos e seguimos o mesmo pastor. Juntos, como uma família, compartilhamos experiências, aprendemos e nos ajudamos a permanecer firmes na jornada. Por fim, podemos refletir sobre nossa obediência, perguntar a nós mesmos se estamos de fato seguindo a voz de Deus, ou se ainda existem áreas da nossa vida onde podemos melhorar. É um convite a olhar para dentro, a sermos sinceros conosco mesmos e a pedir a ajuda de Deus para sermos fiéis à sua direção. Porque quando seguimos a Deus, quando reconhecemos sua voz e respondemos com um sim decidido, experimentamos uma paz e uma alegria que só Ele pode nos dar. Neste caminho de fé, estamos nas mãos do pastor que nos conhece, que nos ama e que sempre, sempre nos guia para o bem. Número 6, Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Deus toma a iniciativa de nos buscar, aproximando-se com paciência e amor. Ele nos diz: estou à porta e bato. Imagine isso por um momento. Não é qualquer porta, é a porta do nosso coração, da nossa vida. E Deus está ali, esperando, desejando entrar e compartilhar uma relação íntima e significativa conosco. Ele não força a entrada, nem invade. Nos deixa a decisão de abrir e recebê-lo. É uma chamada à liberdade, um relacionamento baseado no amor, onde o livre-arbítrio é respeitado. Deus se apresenta como alguém que espera com um amor profundo e uma paciência infinita, batendo com constância até que estejamos prontos para abrir. A imagem da porta
representa esse espaço privado que só nós podemos abrir por dentro. É o nosso coração. Um lugar sagrado onde tomamos as decisões mais importantes da vida. Deus não bate uma única vez. Ele permanece ali todos os dias, esperando. Ele não se cansa, não desiste. E essa constância é uma demonstração do seu amor. Mesmo quando não ouvimos o seu chamado, quando as distrações e preocupações nos afastam dele, sua voz permanece, sutil, mas persistente, nos convidando a deixá-lo entrar. Deus não obriga. Ele nos dá a liberdade de decidir, e essa decisão é totalmente pessoal. Ele espera, mas cabe a nós abrir. E quando o fazemos, quando damos esse passo de fé, ele cumpre a sua promessa. Entra e tem comunhão conosco. Não é apenas um momento passageiro, é o início de uma relação profunda, onde sentimos sua presença, onde encontramos paz e uma direção amorosa para enfrentar qualquer situação. Deus não promete que tudo será fácil, mas Ele promete estar conosco. E isso transforma nosso cotidiano, porque sua companhia dá sentido e propósito a cada momento. Muitas vezes, no entanto, existem barreiras que nos impedem de abrir. Talvez sejam medos, dúvidas ou experiências do passado que nos feriram e que nos fazem hesitar em deixar alguém entrar no nosso espaço interior. Esses medos são normais e Deus os entende. Ele não se ofende com nossas dúvidas, porque conhece o que carregamos por dentro e nos espera pacientemente. Mas quando reconhecemos essas barreiras e as enfrentamos, descobrimos que abrir nosso coração nos leva a experimentar uma paz que nunca conhecemos antes, uma direção que só Ele pode nos dar. Deixar Deus entrar não apenas transforma nosso interior, mas também dá propósito e direção à nossa vida. Nos dá a segurança de que não estamos sozinhos, e seu amor preenche os vazios que antes pareciam impossíveis de preencher. Ao abrir a porta, sentimos uma plenitude que nada no mundo pode substituir. É um encontro pessoal, mas também é uma mudança que se reflete nas nossas relações, nas nossas decisões e na forma como enfrentamos os desafios. Talvez você já tenha sentido esse chamado, essa inquietação no seu interior, um desejo de buscar algo a mais, de encontrar um propósito mais profundo. Isso é Deus batendo à porta do seu coração, chamando com suavidade, esperando sua resposta. Não adie essa decisão, não deixe que o medo ou a dúvida te detenham. Abrir a porta para Deus é dar um passo de fé, uma decisão que transforma, renova e traz esperança de uma vida plena e com propósito. Hoje, Ele ainda está à porta e a decisão de abrir é sua. E quando você o faz, se encontra com um amor que preenche, com uma paz que restaura e com um relacionamento que dá sentido a cada passo que você dá. Número 7, Isaías 55, versículo 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Deus nos convida a buscá-lo enquanto está perto. É um chamado que ressoa com urgência, como quando sentimos que algo importante não pode esperar. Este é o momento de nos aproximarmos dele. Não é para amanhã, nem para quando acharmos que teremos mais tempo. É agora. Às vezes pensamos que sempre teremos outra oportunidade, que podemos deixar para depois nossa busca espiritual. Mas a verdade é que cada dia que passa é um dia que não volta. A vida é breve e Deus está aqui, nos esperando. Deus não se esconde nem se afasta. Pelo contrário, Ele quer ser encontrado. Está perto, acessível, disponível para todos os que desejam se aproximar. Não importa em que fase da sua vida você está, nem quantos erros já cometeu. Ele está aqui, esperando com os braços abertos. É uma temporada de oportunidade, um momento propício para buscá-lo, para fazer da nossa relação com Ele uma prioridade. Mas, para aproveitar esse tempo, precisamos dar o primeiro passo. A palavra buscar implica ação. Implica um desejo
que vai além de uma intenção vaga. É uma decisão consciente de nos levantarmos e irmos até Ele, de clamar com um coração sincero. Buscar a Deus nos transforma, nos dá paz e propósito. Em Sua presença encontramos direção, uma orientação que nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida com uma perspectiva diferente. Mas muitas vezes há obstáculos que nos impedem. Procrastinamos, adiamos a busca, nos deixamos levar por distrações ou simplesmente nos acomodamos na rotina. A comodidade pode ser um grande inimigo do nosso crescimento espiritual, porque nos faz pensar que não há urgência, que podemos esperar mais um pouco. Reconhecer esses obstáculos é essencial para superá-los. É tomar a decisão consciente de deixar as distrações de lado e fazer espaço em nossa vida para Deus. Deus promete que, se o buscarmos sinceramente, o encontraremos. Não é uma busca em vão. Ele se deixa encontrar por aqueles que o procuram com um coração honesto e disposto. Essa é uma promessa que nos enche de esperança, porque significa que nossa busca dará frutos, que Ele responderá ao nosso clamor. É um encontro que transforma vidas, que nos enche com uma paz e uma alegria que nada neste mundo pode oferecer. No dia a dia, podemos dar passos práticos para nos aproximar de Deus. Talvez dedicando alguns minutos por dia à oração, à leitura da Sua palavra, ou buscando a companhia de uma comunidade que nos inspire a crescer espiritualmente. Esses hábitos nos ajudam a construir uma relação mais íntima com Deus, a mantê-lo no centro das nossas decisões e da nossa vida. O tempo é um presente precioso, e o que fazemos com ele reflete nossas prioridades. Investir no eterno, na nossa relação com Deus, é a decisão mais sábia que podemos tomar. Não sabemos quanto tempo temos nesta vida, mas sabemos que cada instante conta e que o que fazemos hoje tem impacto no nosso futuro, tanto nesta vida quanto na eternidade. Por isso, o chamado de Deus é agora, porque o momento perfeito nunca chega e o melhor momento é o presente. Então, não espere tudo estar perfeito, não espere as circunstâncias mudarem, nem espere se sentir completamente pronto. Deus está aqui perto, chamando por você. Aproveite esta oportunidade, busque a Deus agora. Abra o seu coração e veja como Ele transforma a sua vida, lhe dando paz, propósito e direção clara. Esta é a sua convocação para agir, para começar hoje essa caminhada de fé e encontrar em Deus tudo o que você tem buscado. Número 8. Mateus 7, versículo 7. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Deus nos convida a nos aproximarmos dele com uma promessa clara. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. É um convite direto à ação, a tomar iniciativa em nossa relação com Ele. Deus não nos pede passividade, mas nos envolve ativamente, nos encorajando a pedir, buscar e bater. Essas são ações que exigem decisão e compromisso da nossa parte. Não estamos sozinhos nessa busca. O próprio Deus nos anima a dar o primeiro passo e nos garante que responderá a cada esforço sincero do nosso coração. Pedir significa expressar nossas necessidades, nossos desejos, tudo aquilo que carregamos dentro. Deus quer que nos aproximemos dele com nossos pedidos, sem reservas, como faríamos com um pai amoroso que deseja o melhor para nós. Ele está pronto para ouvir e responder. E essa promessa nos dá confiança de que nossas orações não se perdem, elas chegam ao seu coração. Mas pedir não é apenas receber, é também uma oportunidade de aprender a confiar, de crescer na fé enquanto esperamos sua resposta. Saber que Deus ouve cada palavra nos traz paz e nos lembra que nunca estamos sozinhos em nossas lutas. Buscar implica um desejo mais profundo de conhecer a Deus, de nos aproximarmos dele, não apenas para pedir algo, mas para entender sua vontade, para fortalecer nossa relação. É uma busca que nos transforma, que nos enche de propósito.
porque ao buscar a Deus, encontramos uma paz que o mundo não pode oferecer. Essa busca exige dedicação e constância, um desejo genuíno de descobrir quem é Deus e como Ele pode agir em nossas vidas. E quanto mais o buscamos, mais descobrimos seu amor, sua graça e sua direção em cada passo. Bater é uma ação que vai além de pedir. É convidar Deus a ser parte ativa das nossas vidas, a intervir em nossas decisões, em nossos momentos de dificuldade e também nas nossas alegrias. Bater à porta de Deus é dizer: Senhor, preciso que o Senhor esteja aqui comigo. E Ele promete que responderá, que abrirá a porta e se aproximará de nós. É uma comunhão que preenche nossa vida de significado, uma resposta ao nosso desejo de estar em Sua presença. Deus é como um pai amoroso, que quer o melhor para seus filhos e que sempre está disposto a nos dar aquilo que realmente precisamos, mesmo que nem sempre seja exatamente o que pedimos. E essa é a chave da nossa confiança nele. Sua sabedoria vai além dos nossos desejos, e seu amor é tão grande que sempre nos oferece o que realmente vai nos fazer crescer. Às vezes, a resposta não vem de imediato, e é aí que a persistência na oração se torna fundamental. Não desanimar, não perder a fé, porque cada oração tem um propósito, e Deus age em seu tempo perfeito. Os obstáculos para pedir, buscar e bater muitas vezes estão dentro de nós. Medos, dúvidas, orgulho. Perguntamos se somos dignos ou se Deus realmente vai ouvir. Mas Ele nos convida a deixar de lado esses temores, a reconhecer que sempre somos bem-vindos em Sua presença. Não há limitação que Ele não possa superar. Abrir o coração a Deus é um ato de confiança e fé. E nesse processo, recebemos bênçãos profundas, paz, direção, propósito. E à medida que nos aproximamos de Deus, experimentamos um crescimento espiritual que nos enche de uma paz que não depende das circunstâncias e uma direção que nos guia nas decisões mais difíceis. A promessa de Deus é clara: se pedirmos, buscarmos e batermos com sinceridade, Ele responderá. Podemos aplicar esses princípios na nossa rotina, talvez começando o dia com uma oração, lendo Sua palavra com o coração aberto, procurando um momento de silêncio para buscá-lo, ou convidando-o a fazer parte de todas as áreas da nossa vida. Ouvir e estar atentos à sua resposta, porque Deus fala através de situações, de pessoas e de momentos inesperados. Número 9, Hebreus 3, versículo 15. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus nos chama a ouvir sua voz hoje, a não endurecer o coração. Não é um convite para amanhã, nem para quando nos sentirmos prontos, mas para este exato momento. É uma urgência carregada da promessa de paz e descanso na sua presença. Às vezes, sem perceber, deixamos que as ocupações, o orgulho ou até mesmo feridas do passado endureçam o nosso coração. E pouco a pouco, nossa sensibilidade à voz de Deus começa a se apagar. Mas Ele continua falando, continua nos chamando com amor e paciência para que respondamos hoje, agora, sem demora. Endurecer o coração pode parecer algo pequeno no começo, como uma simples indiferença, mas com o tempo, isso nos afasta do amor e da direção de Deus. Ignorar sua voz é fechar a porta à paz e ao descanso que Ele quer nos dar. A indiferença, o orgulho, a amargura ou o pecado são barreiras que nós mesmos construímos internamente. E com o passar do tempo, essas barreiras nos isolam da relação viva que Deus deseja ter conosco. Nos privamos de sua paz, de sua direção e da chance de viver uma vida transformada por seu amor. Deus fala de muitas formas, através da sua palavra, de situações que vivemos ou de pessoas ao nosso redor. Sua voz nem sempre é um sussurro audível, mas ela está presente, nos guiando, nos chamando. Porém, para ouvi-la precisamos estar atentos, ser sensíveis à sua presença.
Quantas vezes sentimos dentro de nós uma inquietação, um chamado para mudar, perdoar, agir de determinada forma e ignoramos? Deus não se impõe, mas nos convida constantemente a abrir o nosso coração. O exemplo de Israel no deserto é uma lição poderosa. Deus havia prometido descanso, uma terra nova. Mas a dureza do coração e a rebeldia do povo os levaram a vagar por anos, ficando distantes da promessa. Essa história nos lembra que nossa resistência pode nos afastar das bênçãos que Deus tem preparadas. Ouvir sua voz, responder com humildade e disposição, é dizer a Deus que confiamos no seu caminho, que queremos ser guiados por ele. E ao abrir o coração, encontramos descanso. Resistir a Deus, endurecer o coração, só traz inquietação, traz luta interna. Mas quando o recebemos, quando decidimos deixar o orgulho, a amargura ou a dor, sua paz inunda cada canto da nossa vida. Não é fácil. Requer humildade, requer reconhecer que precisamos dele, que não podemos seguir sozinhos. Mas esse passo é o começo de uma transformação profunda, onde Deus renova e suaviza cada parte do nosso ser. Talvez hoje haja áreas da sua vida onde você sente resistência, onde é difícil ceder. Isso é normal. Todos enfrentamos barreiras internas, mas Deus nos oferece a esperança de uma mudança real. Hoje, se você ouvir sua voz, dê esse passo. Abra o coração. Não adie a decisão, porque cada dia é uma oportunidade de renovar a relação com Ele, de receber sua paz e experimentar a alegria da sua presença. Deus pode transformar qualquer coração, por mais endurecido que esteja. Sua graça e misericórdia estão disponíveis para todos, não importa o passado. E quando permitimos que Ele entre, seu amor preenche cada espaço. Nos dá um novo começo e nos lembra que sempre há esperança. Hoje, Ele está falando, chamando você. Não endureça o seu coração. Ouça sua voz. Abra sua vida para Ele e descubra a paz, o descanso e a transformação que só Deus pode dar. Número 10, Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Nos momentos de maior aflição, quando os medos parecem nos dominar, o salmista nos dá um exemplo claro. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Buscar a Deus em meio ao medo é um ato de fé e confiança, porque sabemos que somente nele encontraremos verdadeira paz. É dar um passo em direção a Ele, admitir nossa vulnerabilidade e reconhecer que não precisamos enfrentar sozinhos nossas ansiedades. Essa busca é ativa, implica que tomamos a decisão de nos aproximar, de expressar o que nos inquieta e de confiar que Ele está disposto a responder. Deus não apenas ouve, Ele também responde de forma pessoal e específica. Ele conhece cada um dos nossos medos, entende nossas dúvidas e quando o buscamos com sinceridade, Ele responde com uma paz que vai além das circunstâncias. Mostra-nos que mesmo que os problemas ainda estejam presentes, sua presença é suficiente para acalmar o nosso coração. Essa resposta divina é mais profunda do que uma solução rápida. É uma transformação que acontece de dentro para fora. É a certeza de que no meio da tempestade estamos em suas mãos, seguros. Aceitar nossa vulnerabilidade é fundamental. Todos enfrentamos medos. Todos passamos por momentos em que as dúvidas e as ansiedades parecem nos dominar. Reconhecer isso não é fraqueza. Ao contrário, é o primeiro passo para nos abrirmos à ajuda de Deus. Aceitar que precisamos da sua direção, que não conseguimos sozinhos, nos permite buscar sua paz e apoio com sinceridade. Deus não espera que sejamos perfeitos ou que tenhamos todas as respostas. Ele nos chama a nos aproximar como estamos, com nossas lutas e nossos medos. Porque em sua fidelidade encontramos um refúgio seguro. A oração se torna um meio poderoso nessa busca por paz.
Através da oração, apresentamos nossos temores, nossas preocupações e encontramos consolo em sua presença. É um diálogo sincero, uma oportunidade para expressar o que levamos no coração e permitir que Deus renove nossa esperança. Cada vez que nos aproximamos dele em oração, lembramos de sua fidelidade e assim nossa fé se fortalece, nossa confiança cresce e nossa perspectiva se transforma. Quando Deus nos liberta do medo, ocorre uma transformação interior. Não apenas muda nossa situação externa, mas muda a forma como enxergamos a vida. O temor perde o poder sobre nós e, em seu lugar, encontramos uma paz que nos dá forças para continuar. Essa experiência de libertação também pode inspirar outras pessoas. Compartilhar nosso testemunho, falar sobre como Deus nos ajudou em tempos difíceis, traz alento para quem também está lutando. A persistência é importante. Talvez a resposta não venha de imediato, mas ao continuar buscando a Deus, demonstramos fé e confiança no seu caráter. A persistência na busca é uma expressão da nossa fé de que Ele ouve e responderá no tempo perfeito. Mesmo nos dias em que a ansiedade parece vencer, voltar a buscar sua paz, lembrar-lhe das nossas cargas, é um ato de confiança e dependência. Para viver essa mensagem na prática, é útil identificar os medos específicos que nos preocupam, apresentá-los a Deus em oração e lembrar suas promessas. Meditar em sua palavra e adorá-lo pode encher o nosso coração de paz. A cada dia podemos encontrar momentos para buscar seu consolo, para pedir sua ajuda, para lembrar que em suas mãos estamos seguros. Deus não quer que vivamos dominados pelo medo. Seu desejo é que experimentemos sua paz, que saibamos que nele temos um refúgio seguro. Não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus está perto, pronto para nos libertar dos nossos temores e para transformar o nosso coração. Número 11. Provérbios 3, versículos 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Confiar em Deus significa entregar-lhe todo o nosso coração, sem reservas, sem dúvidas, sem condições. É um ato profundo de fé que nos leva a colocar nossa vida, nossas decisões e nossas preocupações em suas mãos, crendo que Ele sabe melhor do que nós o que realmente precisamos. Em Provérbios, somos encorajados a não confiar em nossa própria inteligência, porque, embora muitas vezes pensemos que sabemos o que é melhor, nossas capacidades e conhecimentos são limitados. Deus nos conhece perfeitamente. Ele entende nossas fraquezas, nossas dúvidas e, mesmo assim, nos chama a descansar em sua sabedoria. Apoiar-se apenas em nossa própria prudência pode nos levar por um caminho de orgulho e autossuficiência, onde esquecemos que precisamos de Deus. Pensamos que conseguimos resolver tudo sozinhos e essa postura nos afasta da sua direção e da sua paz. Quando dependemos apenas de nós mesmos, ficamos expostos a erros, a decisões impulsivas e a incerteza. Em contrapartida, Deus nos chama a reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, a buscar sua direção em cada aspecto da vida, desde as decisões mais importantes até os detalhes mais simples. Integrar Deus no nosso dia a dia não é algo reservado apenas para os momentos de crise, mas sim um estilo de vida que nos permite caminhar com segurança. Deus promete que, se o reconhecermos e o buscarmos, Ele endireitará as nossas veredas. Essa promessa é um convite para caminhar com confiança, sabendo que, mesmo quando não compreendemos tudo ao nosso redor, Ele está orquestrando cada detalhe para o nosso bem. Sua direção nos conduz por caminhos seguros, por decisões que, mesmo quando parecem sem sentido aos nossos olhos, nos levam ao seu propósito. A humildade é a base dessa confiança. Reconhecer que não sabemos tudo
que há momentos em que precisamos parar e buscar a Deus, nos permite receber a sabedoria que Ele tem para nós. Depender de Deus é um contraste à autonomia que o mundo tanto prega. Vivemos em uma cultura que valoriza a autossuficiência, que ensina a confiar apenas em nossas próprias habilidades. Mas Deus nos convida a algo diferente, a nos apoiarmos em sua sabedoria, a depender do seu amor e da sua direção. Não se trata de renunciar à nossa responsabilidade, mas de caminhar em um relacionamento onde Ele guia cada passo. A autossuficiência gera pressão e ansiedade, mas a dependência em Deus traz paz e segurança. Levar esse ensinamento à prática significa consultar a Deus nas decisões do dia a dia, não limitar nosso relacionamento com Ele apenas aos momentos críticos, mas buscá-lo em tudo. A oração e a meditação em Sua palavra são ferramentas que nos ajudam a lembrar que Deus está presente e disposto a nos ajudar em cada passo. Ao confiar nele, encontramos paz e clareza, evitamos erros provocados pela pressa e experimentamos uma tranquilidade que vai além das circunstâncias. À medida que confiamos mais em Deus e o incluímos em nossas decisões, nosso relacionamento com Ele se fortalece. A confiança e o reconhecimento constantes não apenas nos ajudam a tomar melhores decisões, mas também nos aproximam do seu amor e do seu propósito. Percebemos que a vida em comunhão com Deus não apenas é mais segura, mas também mais plena e significativa. Número 12, Salmo 139, versículo 23. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando o salmista diz: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, ele está fazendo um convite profundo e corajoso. Está pedindo a Deus que olhe para o mais íntimo do seu ser, que veja cada canto do seu coração e cada pensamento escondido. É uma demonstração impressionante de humildade, pois reconhece que nem sempre conseguimos nos enxergar com clareza. Às vezes, há áreas dentro de nós, atitudes ou pensamentos que permanecem ocultos ou que justificamos sem perceber. Ao convidar Deus a nos examinar, estamos aceitando que precisamos da sua ajuda para nos vermos como realmente somos. Esse é um convite à correção e à direção. Não é apenas o desejo de saber o que está dentro de nós, mas de sermos transformados, de sermos guiados pelo caminho certo. O salmista quer crescer espiritualmente, quer não apenas ver, mas mudar. Pede que Deus lhe revele qualquer erro, qualquer caminho errado e o conduza pelo caminho eterno. Um destino que não só é seguro, mas também cheio de propósito e paz. Essa atitude de abertura e disposição para mudar é essencial na nossa caminhada com Deus, porque só quando reconhecemos nossas limitações e erros é que podemos crescer. A transparência com Deus é fundamental. Ele já conhece tudo, sabe o que carregamos por dentro, mesmo antes de nós mesmos percebermos. Mas Ele espera que sejamos nós a nos aproximarmos com sinceridade, que abramos voluntariamente o coração e digamos: eis-me aqui, ajuda-me a ver. Essa sinceridade fortalece nossa relação com Deus, pois nos permite viver sem máscaras, nos apresentar a Ele sem medo, sabendo que Ele nos aceita e ama, mesmo com nossas imperfeições. A autoavaliação regular é uma prática espiritual valiosa. Tirar momentos para refletir sobre nossas atitudes, motivações e ações nos ajuda a permanecer alinhados com a vontade de Deus. É fácil se desviar, começar a justificar atitudes ou pensamentos que sabemos que não são corretos. Mas, ao fazermos pausas intencionais para refletir e pedir que Deus nos examine, evitamos sair do caminho. Deus nos oferece o caminho eterno, um caminho de paz, de retidão. Mas há outros caminhos que, à primeira vista, podem parecer atraentes,
mas que nos levam a consequências negativas. Permitir que Deus examine nosso coração e nos guie nos protege de decisões impulsivas, de atitudes que nos afastariam do seu propósito. É um ato de humildade reconhecer que nem sempre sabemos o que é melhor e que precisamos da perspectiva de Deus, que é perfeita e completa. O arrependimento faz parte natural desse processo. Quando reconhecemos nossas falhas, é normal sentirmos o desejo de mudar, de corrigir o rumo. E esse arrependimento é o primeiro passo para a restauração. Deus nos oferece perdão e nos dá a oportunidade de recomeçar, sem peso, sem culpa, apenas com seu amor e direção. Ao nos abrirmos para esse processo, encontramos paz interior, crescimento constante e uma vida alinhada à sua vontade. Praticar essa prospecção divina pode ser algo simples. Começar com uma oração honesta, pedir a Deus que revele o que precisa ser mudado, ler sua palavra com um coração aberto ou escrever em um diário para refletir. Essas práticas nos ajudam a tomar consciência do que carregamos dentro, a colocar tudo diante de Deus e a permitir que Ele realize sua obra em nós. Deus não apenas nos mostra nossas fraquezas, mas também nos guia, nos dá sabedoria e nos ajuda a prosseguir em seu caminho. Permita que Ele examine seu coração e o conduza pelo caminho eterno. A cada passo, experimentamos a paz de saber que, ainda que haja muito o que melhorar, estamos em suas mãos. E seu amor e direção nunca nos faltarão. Número 13, Lucas 11, versículo 28. Felizes são antes os que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Jesus nos lembra que os verdadeiramente felizes são aqueles que não apenas ouvem a palavra de Deus, mas também a obedecem. Existe uma bênção especial na obediência, uma felicidade que nasce de viver de acordo com a vontade de Deus. E isso vai muito além de simplesmente ouvir. Ouvir é o primeiro passo, mas o que realmente faz a diferença é colocar essa palavra em prática, permitir que ela se reflita nas nossas ações e decisões diárias. Quando obedecemos, estamos demonstrando uma fé viva, uma fé que se manifesta em atitudes concretas e não apenas em palavras. A palavra de Deus é uma guia segura, cheia de sabedoria e direção para cada aspecto da nossa vida. Nela encontramos princípios que nos ajudam a viver com integridade, a amar ao próximo, a perdoar, a agir com justiça. Conhecer a palavra nos permite entender o que Deus espera de nós. E ao aplicá-la no dia a dia, nossa fé se fortalece e se torna genuína. Não se trata apenas de compreender, mas de fazer desses princípios nosso modo de viver, de sermos coerentes entre o que acreditamos e como agimos. Ser passivo ao ouvir sem obedecer nos leva a uma fé superficial, uma fé que facilmente cai na apatia ou no estancamento. Ouvir sem agir não transforma, nos deixa exatamente no mesmo lugar. A verdadeira transformação acontece quando colocamos os princípios da palavra em prática, quando permitimos que ela molde cada área da nossa vida. Obedecer exige intencionalidade, compromisso e nos permite experimentar a paz e a satisfação de saber que estamos caminhando na vontade de Deus. A obediência traz resultados maravilhosos, bênçãos, crescimento espiritual que nos fortalece e um impacto positivo nas pessoas ao nosso redor. Quando vivemos em obediência, nossa relação com Deus se aprofunda, porque estamos construindo uma conexão verdadeira, um relacionamento onde confiamos em sua direção e em seu amor. Obedecer nem sempre é fácil. Enfrentamos desafios, tentações, pressões externas e até nossas próprias dúvidas. Mas cada vez que decidimos obedecer, nos tornamos mais fortes, mais firmes na fé. É nesse ponto que precisamos da ajuda do Espírito Santo. Não conseguimos obedecer plenamente com as nossas próprias forças, mas Deus nos dá seu Espírito para nos fortalecer e capacitar. Nos momentos em que sentimos que não conseguimos,
Ele nos guia, nos anima e nos dá o poder de permanecermos firmes, mesmo nas situações mais difíceis. A obediência se torna possível quando reconhecemos nossa necessidade da ajuda divina e dependemos dela. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que obedeceram e foram abençoadas. Desde Abraão, que seguiu o chamado de Deus sem saber ao certo para onde ia, até Maria, que aceitou seu papel no plano divino com fé e humildade. Essas histórias nos mostram que a obediência traz recompensa, uma paz que só se encontra em viver segundo a vontade de Deus. Hoje é um bom momento para refletir. Em que áreas precisamos obedecer mais? Talvez existam decisões que estamos adiando, mudanças que sabemos que precisamos fazer, mas que temos evitado. Não precisamos ser perfeitos, apenas dispostos a dar o primeiro passo, a alinhar nossa vida com a palavra e a caminhar em fé. Deus promete que a obediência traz bênçãos. E essa não é uma promessa reservada para alguns. É um convite aberto a todos. O convite é claro. Ouça a sua palavra, viva de acordo com ela e verá como a paz, a direção e o amor de Deus transformarão cada aspecto da sua vida. Ao concluir este tempo de reflexão, espero que você tenha sentido a proximidade de Deus e o seu chamado pessoal para a sua vida. Ele te conhece profundamente, te oferece a sua direção e deseja que você confie nele de todo o seu coração. Lembre-se, responder à sua voz é o primeiro passo em direção a uma vida plena e com propósito. Te convido a não encerrar essa experiência aqui. Leve essas palavras com você. Medite nelas. Considere compartilhar nos comentários como essa mensagem tocou o seu coração ou como você pretende responder ao chamado de Deus na sua vida. Que a paz e o amor de Deus te acompanhem sempre. Nos vemos na próxima mensagem, dispostos a continuar crescendo juntos em fé e esperança.